Olá pessoal, tudo bem? André Bona no canal aqui do BTG Pactual, falando com você sobre o meu aprendizado, os grandes insights dos grandes investidores que eu vou compartilhando com você, aquilo que eu venho aprendendo com eles ao longo de toda a minha trajetória, a minha jornada de aprendizado financeiro, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre o Peter Lynch. Várias coisas, vários insights maravilhosos eu tiro do estudo do material do Peter Lynch, do seu desempenho no mercado e tudo que a gente consegue ver dele ainda de material, entrevistas, né, artigos, coisas que às vezes a gente consegue encontrar aí na internet. Então tem um fator muito interessante que eu acho que o Peter Lynch traz para a gente na hora que a gente vai fazer as reflexões, que é a observação empírica de determinadas oportunidades de negócio, né? Quando ele fala disso, ele demonstra que toda pessoa, qualquer indivíduo pode encontrar grandes oportunidades de investimento em ações antes dos próprios analistas do mercado financeiro, se ele prestar atenção naquilo que ele está vivenciando. Ou seja, se no dia a dia dele ele vai numa determinada empresa, precisa de comprar um produto e ela vê que aquela empresa está crescendo, que ela tem uma coisa diferente, que as pessoas estão dando preferência àquela empresa, e aquela empresa ainda não está no mercado de ações, ou está, mas ela está meio esquecida ali. Então que você consegue capturar insights, se você estiver bem atento, que podem te fazer ver uma empresa dessa antes do próprio mercado financeiro encontrar essa oportunidade. Então, essa observação empírica do Peter Lynch é muito interessante porque traz para a gente a ideia de que a gente pode experimentar e perceber uma empresa e conseguir meio que identificar uma oportunidade de crescimento, de um bom negócio, simplesmente pela relação do dia a dia que a gente tem com as empresas na hora que a gente precisa de consumir produtos e serviços para a nossa sobrevivência. Então eu acho esse insight dele muito poderoso e muito legal, porque é gerador de muitas ideias. Quantas vezes você não olha lá aquelas várias empresas listadas em bolsa lá no seu home broker e fala assim, qual que eu escolho, né? Então muitas vezes você vai ter respostas desse tipo, se você pensar nessa ideia do Lynch, simplesmente no seu dia a dia, consumindo produtos e serviços e vendo que uma empresa tem um serviço melhor, tem um atendimento melhor, tem tal coisa que aparentemente está vendendo mais, enfim, coisas nesse sentido. Então, esse insight é muito poderoso. Tem uma outra coisa que eu acho muito legal, que é a divisão que ele faz das empresas em 6 categorias. Então ele pega as empresas disponíveis e fala assim, bom, existem 6 categorias. Se eu identifico que uma empresa pertence a uma dessas categorias, então eu sei exatamente o que eu estou comprando. É mais fácil de entender que tipo de empresa ou que tipo de resultado eu posso esperar desses negócios. Então ele fala das categorias seguinte, a categoria de crescimento lento, que são aquelas empresas que normalmente têm um crescimento abaixo do próprio PIB ou muito próximo do PIB do país, né, que elas não estão em grande expansão das suas atividades. Tem aquelas de crescimento médio que crescem ali ou dentro do nível do produto interno bruto, um pouco a mais, que ele chama de confiáveis, e tem as empresas de crescimento rápido, que estão crescendo em velocidade bem maior, né? Então por que isso é importante? Isso é importante porque quando você entende se uma ação, uma empresa, né, que você está observando, querendo investir nela, ela se enquadra numa dessas categorias de crescimento, você já sabe mais ou menos o que você pode esperar dessa empresa em termos de resultados futuros. Essa empresa não vai dobrar de tamanho se ela é uma empresa de crescimento lento em 2 anos, por exemplo. Agora, uma empresa de crescimento rápido pode dobrar de tamanho em 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente. Por quê? Porque o tipo do negócio está em franca expansão. De repente, há um novo mercado que foi descoberto, um novo grupo de consumidores, né, um novo nicho, e ela está ali avançando forte. Então, esse é um exemplo. Tem aquelas outras empresas, né, que ele classifica como empresas cíclicas, que elas dependem das oscilações da economia como um todo. Então, por exemplo, empresas de commodities, né, minério de ferro, esse tipo de coisa. Então, quando você faz um investimento numa empresa cíclica, você sabe que existem ciclos econômicos que favorecem a atividade e outros que desfavorecem essa atividade. Então, essa é uma característica diferente. Existem aquelas empresas que ele chama de ativos ocultos, que são empresas que muitas vezes têm propriedades que, de alguma maneira, não estão sendo quantificadas
pelos analistas de mercado. Então, de repente, você tem empresas ou propriedades mesmo, até mesmo em sentido imobiliário, digamos assim, de terras ou prédios, coisas assim, que não estão sendo valoradas corretamente na avaliação da empresa como um todo, ou algumas outras coisas relacionadas à propriedade intelectual, qualquer coisa assim que não está sendo bem dimensionado. Então, nesse caso, você procura essas subavaliações feitas pelo mercado para encontrar oportunidades de comprar empresas que, na medida em que esses ativos deixem de ser ocultos, você vai ter uma valorização expressiva. Ou seja, elas estão subvalorizadas por algum ativo que está escondido e as pessoas não estão vendo. Uma outra categoria, na verdade, que ele diz, são aquelas empresas em recuperação. Muitas vezes você tem empresas que estão com um cenário ruim, estão tendo queda de receita, queda de lucratividade, e você aparentemente quer se afastar delas, né? Só que, se você é um investidor que procura oportunidades, isso pode chamar a atenção, por exemplo, se uma empresa está passando por uma reestruturação, se ela está readequando custos, se ela está tomando medidas para estancar aquele problema e já reverter essa realidade para uma realidade de crescimento. Então ali também tem oportunidade, mas repare que a oportunidade ela é diferente de acordo com cada categoria. Entende? Então, a empresa cíclica, ela pode ser uma oportunidade boa nos períodos favoráveis da economia. Uma empresa de crescimento rápido, eu vou monitorar o crescimento dela. Uma empresa em recuperação, eu vou monitorar as ações que ela está tomando para a reestruturação da própria empresa. E nem todas vão tomar ações para reestruturação. Vão simplesmente acabar. Então, você entender a categoria te ajuda a pensar em que tipo de estratégia seria factível para aquela empresa continuar o seu processo de lucratividade. Então, eu acho que essas 6 categorias, as 3 de crescimento lento, médio e rápido, cíclica, ativos ocultos e recuperação, permite com que você pegue a sua carteira de ações agora e faça um exercício prático de olhar assim, qual é a categoria de cada uma das minhas ações? E aí você já pode ter uma estimativa, não em termos de retorno, mas uma expectativa do que pode acontecer. E eu não estou falando de adivinhar o futuro, eu estou falando simplesmente de você entender em que você está investindo. Uma outra coisa muito legal também, que ele acabou ensinando pra gente, que não foi exatamente um ensinamento pelas ideias ali colocadas explicitamente, mas foi aquela visão que o investidor deve ter de longo prazo e o surgimento do investidor mão de alface, né? Esse é um exemplo no fundo que ele fez a gestão de 1977 até o ano de 1990, 13 anos, onde se você pegar os investidores que investiram nesse fundo nesse período, grande parte teve rendimentos horríveis ou até negativos, porém o fundo teve uma rentabilidade média anual de 29,2%, né, em dólar. Então, quer dizer, isso mostra que muitas vezes os investidores compravam as cotas do fundo depois que o fundo subia muito tempo, e aí o fundo começava a ter dificuldade, eles vendiam. Então o investidor, pelo seu comportamento de mão de alface, de não conseguir aguentar ao longo prazo uma estratégia, se desfazia de um bom produto. Então isso é um ensinamento muito interessante, porque muitos de nós querem encontrar o melhor investimento, e eu posso dizer para você o seguinte, nem que você encontre, existe a garantia de que você vai aproveitar e surfar a rentabilidade que ele pode proporcionar. Então essa é uma visão, um insight, um aprendizado da história do Peter Lynch que eu acho sensacional para todos os investidores, que é não ser um mão de alface, né? Então, o livro recomendado do Peter Lynch que eu deixo para você aí é O Jeito Peter Lynch de Investir. Beleza, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.